Um abraço, Gabriel. Gabriel do Ranchos 30. Esse mesmo. Um grande abraço. Hidrolândia, Goiás, um abraço. Enfim, aí, se você alimentar o sistema, o contas a receber ele já é orgânico, de certa forma. E alimentar com todas as despesas, você vai ter as entradas e saídas e pode formatar um DRE. Em cima do DRE, você fazendo um cálculo parecido com o RevPAR. O RevPAR nada mais é a diária média do hotel todo, né? Por todos os apartamentos. Você vê lá quanto que está a sua média do hotel todo. Você pode fazer pelo custo e saber se a sua diária de custo, o ideal é que ele esteja inferior ao seu RevPAR, né? Quando ele está superior, significa prejuízo. E o DRE, que ele disse, é o demonstrativo de resultado, não é? Muito bem. Que é onde tem o balanço final, né? Ótimo. Mas, enfim, são todas as informações que estão ali dentro. Para uma tomada de decisão estratégica para vendas, para uma tomada de decisão do evaluation, se você for vender o seu negócio. Perfeito. De crescimento, se você está pensando em mudar de Simples Nacional para lucro presumido, aumentando o faturamento, tudo isso é crescimento. A gente espera que... Se você me permitir, Marcelo, eu quero botar só um complemento, que tudo isso está perfeito, mas além disso, muitas vezes o cara, digo sempre, eu uso essa palavra terrível, né? O cara não, o hoteleiro, ele está na hora de tomar uma decisão, de fazer um investimento. E, por exemplo, no caso da nossa ferramenta, importante é a pesquisa de satisfação. Porque às vezes ele está mirando o canhão numa ação e os clientes estão apontando outra demanda. Perfeito. Nós tivemos um exemplo aqui em Minas, aconteceu isso, um hotel até de 50 apartamentos, 50 chalés, e que o hoteleiro queria construir uma piscina. E o pessoal reclamava dos banheiros. Então é importante. Foca primeiro naquilo que é essencial. Não é? Então, assim, no sucesso ele é bem-vindo, a gente pode analisar o sucesso, mas a hora que a coisa deu errado, eu preciso mudar de direção. Aliás, é uma das coisas que está aqui, está no nosso folder, né? Não se obtém resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Exato. Já dizia Einstein. Não é isso? Era dele a frase? Olha aí, ó. Mais uma que eu aprendi. Todo dia a gente aprende uma nova. Então, é importante que você tenha essa noção de onde você vai atirar. Sim. E aí entra mais uma vez a questão da ferramenta. E Maravilha. as estratégias... Agora o Klaus, com como vocês. estrategista, vai dizer o que ele minera de dentro de um PMS para somar as outras áreas mineradas de informações para transformar isso em estratégia. Eu costumo dizer, né, que, até pegando o Tô de Férias como exemplo, que a gente consegue puxar a informação da receita por quarto. Receita, ocupação e diária média por quarto. Por categoria. Por categoria e por quarto. E por quarto. Também, por se quarto. precisar. Não, porque são duas informações diferentes. É. E tem um exemplo para falar sobre categoria também, que é importantíssimo dentro do PMS. Depois a gente dá um exemplo. Aí. Mas teve uma cliente que chegou e falou assim, não, o meu quarto tem que ser R$3.000. Tá, mas baseado em quê? Qual que é a ocupação do seu quarto? Qual que é a receita? Não, aí eu fui fazer o levantamento para ela, a ocupação do quarto dela 10% anual. Anual. E aí ela quer justificar que esse quarto vende muito. Né? Então, assim, com dados, a gente justifica qualquer tipo de argumento que o hoteleiro tenha. Para compensar os 90%, a diária devia ser até mais cara. Ou os outros apartamentos. Mas até pegando um gancho daí também, né, Klaus, que eu ia falar como exemplo de categoria, e também rentabilidade, né? Porque você tem que pensar sempre no tijolo e no comércio. E quando você pensa no tijolo no metro quadrado. Então, um quarto de 40 metros quadrados, um exemplo. Tenho 7 quartos standard de 30 metros quadrados. Eu tenho 3 quartos com varanda e banheira, uns 30 metros quadrados também. Às vezes, esses 3 quartos com uma varanda e uma banheira têm uma receita 5 vezes superior a 7 quartos de standard sem esses argumentos. Então, é outra informação, não só para a estratégia de precificação, mas para você pensar no tiro de canhão entre as pessoas o dono do hotel está pensando em investir numa piscina onde o índice de reclamação dele maior é no banheiro. E aí, será que ele entende o impacto de um comentário negativo numa tomada de decisão de uma nova compra? Fica a reflexão, Klaus. Com você. Não, a gente tem o exemplo do quarto com banheira. Tinham 3 quartos com banheira de um hotel que faturava o mesmo valor de 9 quartos sem banheira. Né? 3.
Faturava um valor de 9 anual. De 9. Aí o hoteleiro falou, então vou construir mais banheiras, né? Então é esse tipo de informação, às vezes, que o hoteleiro tem que entender que, às vezes, R$500, R$1.000 por mês paga uma conta dele. Exato. Né? E ele, às vezes, enxerga aquilo como custo. Quantas vezes a gente já ouviu falar, não, tá dando prejuízo. Qual o seu custo? Ah, não sei. Como é que você sabe se está dando prejuízo? Ponto de partida, custo. Ponto de partida, por isso que eu falei, hashtag custo. Então, se o sistema já consegue, através de um DRE e através de uma análise de RevPAR, você entender o nível de rentabilidade, né, do seu hotel, você fala, opa, eu já sei ali o meu ponto de equilíbrio para até que ponto eu estou disposto a ser agressivo na competição. Então, a gente tem clientes que têm um nível de assertividade e de entendimento de dados que, quando ele consegue perceber para 1% no custo dele variável o impacto que isso tem na diária média, ele vira para a gente como estrategista falando assim, vocês têm mais tanto de margem para ser agressivo na tomada de decisão do cliente. Agora, deixa eu pegar o gancho da parte comercial aqui, que eu não posso deixar passar. Eu tenho sempre que trazer a lenha para nossa fogueira. Vamos fazer a cruzamento de tabuleiro. Todos esses termos parece que é uma coisa complexa. E, mais uma vez, mirando no pequeno, médio, a nossa ferramenta vai fazer isso tudo de forma automática. Então é isso que a gente diz, né? Muitas vezes o pequeno, médio, ele se depara com essas questões e que, se ele tenta por conta própria resolver isso, ele acaba desistindo. Ele diz, isso aqui é muito difícil, deixa, vou tomar outra decisão. E aí o que acontece? A ferramenta ela vai dar esse apoio e vai gerar informação para quem possa trabalhar com ela, né? Perfeito. Primeiro a gente tem que entender que a ferramenta só vai dar informação se ela for alimentada. Exato. Se ela for utilizada, se ela tiver as integrações. Então, quando você mencionou que a ferramenta tem as integrações, por exemplo, com contas a receber, porque está integrada com os meios de pagamento, você tem ali também as integrações com os PDVs, você consegue ver a previsibilidade de receita em caixa, né, do mês, né? Você consegue saber o que tem no fluxo de caixa para os próximos meses. Isso vai dar todo um balizamento. Então, a primeira coisa são os inputs e integrações de informações dentro do sistema para ele funcionar. Sem isso, ele não vai te dar dado preciso, vai te dar dado poluído, e isso vai tomar decisões contaminado, vai dar tomada de decisão errada. Segundo dado que vocês mencionaram aqui, é uma grande verdade, também não adianta você ter a Ferrari e nessa escuderia você não tiver o melhor time de mecânicos e nem o melhor piloto. E mesmo que as informações sejam automatizadas, se você não tem um olhar, leitura, né? Um olhar analítico, um olhar crítico e determinar uma rotina de tempo só para analisar esses dados e extrair desses dados a tomada de decisão estratégica, não vai funcionar. Porque você sempre vai ficar naquele looping eterno o gramado do vizinho é mais verde do que o meu. E você esquece que você olhou os seus dados. Eu acho que é preciso ter análise ampla, olhar os dois espectros, né? O externo do competidor e olhar o seu interno da sua realidade e definir objetivos. A grande maioria dos hoteleiros não tem metas definidas, não tem um planejamento. Às vezes eles fazem, vou usar outra palavra bonita aqui, fazem um forecast e esquece de, nesse forecast, fazer a previsibilidade de investimento em tecnologia, de investimento em marketing, de investimento em venda. E aí o cara tem ali um negócio em tijolo de 10 milhões de reais, ele tem ali um estoque de noites que representa possivelmente mais uns 10 milhões de faturamento por ano, mas ele não tem um planejamento absolutamente de nada, olhando de um aspecto muito mais amplo, né? Então, se você não entender dessa análise, ou você tem um corpo técnico de profissionais dentro da sua equipe que tem essa capacidade, e aí é uma regra de Pareto, né, que a gente sempre gosta de utilizar até no nosso negócio, 80-20. A grande maioria dos hoteleiros, e principalmente hotelaria independente, você que está ouvindo, vai se identificar com essa dor. Você carrega um piano todo dia e no final do dia você não tem força mais para pensar em outra coisa. Porque você cuida da operação, você cuida do RH, você cuida do financeiro, você cuida do jurídico, contas a pagar, contas a receber, fornecedor, reclamação de cliente. E cadê os 20% que traz 80% de resultado, que é o quê? A estratégia, o cérebro. Então você acaba se tornando 80% músculo e 20% cérebro quando sobra tempo. E aí é o papel da Hotel B2C, né? É justamente aliar toda essa tecnologia que vocês oferecem, porque nós só fazemos isso, né? Nós somos
mineradores de dados e transformamos isso nessas estratégias de uma forma mais assertiva. Inclusive dando o direcionamento para o hotel sobre tomadas de decisões importantíssimas de investimento, de melhoria na sua unidade habitacional, porque ela tem naturalmente uma deteriorização a cada vez que ela é utilizada. Tem um alto ciclo, né, de uso. A hotelaria tem um giro muito alto, então a depreciação é natural. E aí quando você vai fazer essa atualização, será que eu estou atualizando só com uma tintazinha e mudei o carpete, tirei uma TV de LCD, botei uma de tubo, botei uma de LCD, ainda nem fez o upgrade para Smart? Será que isso resolve? Até que ponto você olhou os dados para tomar a decisão correta do seu investimento? Será que eu não posso transformar aqueles mesmos 30 metros quadrados com uma rentabilidade 5 vezes melhor se eu fizer um investimento adequado? O que os clientes estão procurando? O que o mercado procura e que eu não tenho dentro desses 30 metros quadrados? Então, tudo isso colabora para esses investimentos aí para melhorar a assertividade. E trazer o resultado, né? Trazer o resultado. O produto final é isso. Vai voltando para o Klaus aí Então, na o que estratégia. a gente mais vê hoteleiro é hoteleiro do achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo e não olha para o sistema. Ele tem ali o sistema para olhar os dados e ele não olha. Ele fala, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, baseado em quê? Sensibilidade. A minha sensibilidade. Eu acho que o achismo não funciona. A gente tem que ser pragmático, né? Achando certo, não acho nada, né? A hotelaria antigamente, você tinha uma lucratividade muito alta. Tinha. Pouco menos competidores, né? Menos competidores e você prestava um serviço diferente antigamente. Você tinha que disponibilizar cama e chuveiro. Basicamente isso. Você não precisava fazer mais nada. Hoje a palavra é experiência. Hoje tem a tal da experiência, você tem que fornecer. Agora, o que acontece é que para unir o hóspede ao hotel, você tem hoje um custo muito alto. Então, você tem muitos empresários que abriram uma pousada ou algumas casas de aluguel porque perdeu o emprego, era um executivo, tem uma boa grana, fez um investimento já no imóvel que ele tinha e acha que isso vai ser... A aposentadoria dele. É um trabalho simples, não entende no primeiro momento a complexidade de tudo isso. Sim. E muitas vezes ele queima dinheiro. Exato. Ele vai lá, faz investimento, queimou dinheiro. Por quê? Não viu isso de forma planejada e de uma forma muito amadora. Então, é esse o cuidado que precisa ter, né? Você está abrindo um negócio. É igual a propaganda que aparece aí de alguns chefes de cozinha. Não é porque você gosta de cozinhar que você está capacitado a abrir um restaurante. Exato. Por isso que é o negócio que mais se abre e que mais se fecha também. Porque eu gosto de fazer churrasco, então vou abrir a churrascaria. Se for só simples assim, vai quebrar. E a hotelaria, ela tem uma prestação de serviço hoje muito ampla. Você não é mais cama e chuveiro. Você tem que se preocupar com um bom prato de comida. Você tem que se preocupar com café da manhã, com o lazer. O lazer. Se não é no teu próprio empreendimento, o que a cidade está te dando, então você tem que participar dessa comunidade onde você está. Né? Parcerias. Porque você tem que atrair as pessoas para esse destino, seja empresarial ou turístico, mas as pessoas têm que serem acolhidas. Né? Então, essa experiência que você vai conseguir proporcionar é que vai te trazer o resultado. E, obviamente, você tem que olhar isso com profissionalismo e sempre analisar os números. Sim. Não tem como fugir. E outra coisa, números. né, Marcelo? E com o advento das redes sociais, isso ganhou uma audiência enorme. Antes você falava para 1, para 2, hoje você faz um post aqui e fala para 2.000 pessoas. Então isso é uma coisa tanto para o bem quanto para o mal. Se você vai falar bem... Exato. Meu pai dizia que você fala bem para 1, fala mal para 10. Então, o cuidado é muito maior, né? E até eu acho que tocando nesse aspecto que você falou, quantos dos hoteleiros estão preocupados com a sua gestão de reputação?
Quantos dos hoteleiros analisam... Essa palavra é forte, né? Reputação. Reputação, reputação. Seu nome é tudo, a sua marca é tudo, né? Então, quantos estão preocupados com isso? Muitas vezes, a gente identifica muito isso numa análise superficial, orgânica até, de um cliente que a gente está ali com ele negociando entrar para prestar um serviço ou fazendo um relatório de análise de uma visão de quem está de fora, o que a gente está vendo do negócio. A gente percebe a quantidade e a qualidade dos comentários. E aí, na quantidade, você vê que não há uma preocupação de divulgar o aumento de comentários sobre o seu negócio e de que forma você usa uma estratégia para fazer isso. E, em segundo lugar, quando há os comentários, muitos sem respostas. E, às vezes, a gente identifica também um ponto em comum, é que as respostas só são quando há críticas. E nem todas são respondidas. E quando há um elogio, não há nenhum tipo de interação. Então, é um grande erro também não ter um cuidado relacionado a isso. A gente sabe, principalmente na hotelaria de lazer, que o maior ciclo de funcionamento é no fim de semana, de sexta a domingo. Então, entre segunda e quinta, segunda e sexta-feira, o hotel está ali no rescaldo, a taxa de ocupação cai. De certa maneira, algum colaborador está mais ocioso. E o hotel também, nesse planejamento, não cria uma rotina onde ele pode chegar lá no Tô de Férias, puxa um relatório dos check-outs do fim de semana, você tem lá o e-mail do cara, você tem o WhatsApp do cara, você tem o contato do cliente ali, para fazer ali uma pesquisa de clima. Você saiu feliz? Até que ponto você saiu feliz? Qual é o feedback que você me dá da sua experiência de ter ficado no meu hotel? Expectativa, né? Atingiu a expectativa. Atingiu a sua expectativa? E se você ali, eu não estou nem falando de automação, eu estou falando de um negócio humanizado, né? E se você sentir que essa pessoa está tão ainda anestesiada pela experiência positiva, fala assim, poxa, me ajuda a te ajudar, né? Eu quero tornar ainda meu hotel melhor do que essa experiência que você teve. Eu quero que você volte. Então, eu posso te mandar um link para você fazer um comentário no Google, um comentário no TripAdvisor, dentro das suas redes sociais, falando da sua experiência aqui. Vou ficar super feliz de você estar me ajudando. Então, são coisas simples. Tem tomadas de ações que envolvem investimento, tem tomadas de ações que envolvem criatividade. Então, é você realmente ter essa visão, essa análise crítica. Até que ponto você tem tempo para fazer esse tipo de análise e essas ações, essa gestão? Quanto tempo você tem para fazer análise em cima de dados ou alguém dentro da sua equipe que está direcionado para fazer isso? Quanto você usa das tecnologias que você tem dentro do seu hotel para transformar isso numa estratégia de 0 a 100%? E às vezes o hotel quer contratar uma nova tecnologia, ele ainda nem usa a que ele tem 30%. Isso é mais comum do que a gente imagina. Comum. É muito comum. Assim, no meu ponto de vista, isso teria que ser básico, né? Todo empreendedor, quando monta lá o seu negócio, ele não que ele vá ter custo imediato logo que abre, mas ele tem que ter a percepção que isso é importante, que isso é necessário. Eu preciso ter, por mais que eu esteja sentado num negócio que seja ótimo, muito lucrativo, eu não posso pensar que daqui 10 anos vou estar vivendo a mesma coisa. Exato. Daqui 10 anos o cenário pode ser diferente. Cenário econômico, cenário competitivo. E eu não posso ficar parado no tempo, porque senão vai quebrar. E é importante também que você entender, até quando eu falei agora de cenário competitivo, é uma coisa que está muito latente e as pessoas não estão muito atentas a isso. Elas continuam ainda, muitas das pessoas continuam ainda com aquele pensamento que o meu competidor é o meu vizinho. Não existe mais barreira de competição. O mundo está muito menor, né? O mundo está pequeno. Porque pela palma da mão, você toma a decisão de ir para um outro destino. Por exemplo, a gente tem cliente, né, Klaus, aqui em Campos do Jordão, em plena temporada, Campos do Jordão esse ano caiu 30% a ocupação, em média, tá? E as pessoas falam, aonde que estão essas pessoas? O meu competidor está roubando? Não, isso é uma média do destino. Para onde esse competidor está indo? Bariloche, a R$900 mil a passagem. Santiago do Chile, R$700 a passagem. Miami, R$1.200 a passagem. Então, a gente tem um problema da competição hoje ser global. Nesse aspecto, né, Denis, eu acho que deu uma bagunçada essa questão da pandemia.
Eu acho que agora os custos estão se ajustando. Muita gente errou a mão no preço. Muita gente errou. Mas deixa eu pegar um gancho também dessa taxa que você está apontando para Campos do Jordão. É claro que o empresário que não está ligado, o empresário que está lá só recebendo e tendo o seu ganho e não está trabalhando, ele vai sentir que se o destino reduziu 30, nele reduziu 50. Exato. E aquele que trabalha, que é preocupado, que tem o dado na mão, que está fazendo as suas estratégias... O impacto é menor. Ele caiu, mas não caiu os 30. Caiu isso. 10. Exatamente. Você então, é isso que divide... Poderia ser pior se ele não tivesse com uma estratégia. E se olhar bem, se garimpar lá entre os hotéis, tem aquele que se beneficiou e até atingiu a meta. Eu acho que os custos gerais aumentaram muito, né? A hotelaria vive muito em torno de commodities, né? Então, combustível, alimentos, muita coisa gira em torno disso. A gente tem aí um problema de guerra. Isso geral, não só no Brasil, geral. A gente tem um problema de guerra, né, que não acaba, né? No leste europeu, lá na Rússia com a Ucrânia. A gente tem um problema mais micro, né? Não vou entrar no cenário político, mas também a gente tem outros problemas, outros flashes de problema que orbitam aí no dia a dia dos desafios do empresário. Mas você tocou num ponto interessante, eu acho que errou a mão também no preço, né? Então, eu acho que são duas coisas, são dois aspectos. Um é você entender o teu ponto de equilíbrio, o custo, que a gente já falou. Segundo, você tem que entender os seus objetivos, onde você quer chegar, o público-alvo que você quer atingir, a diária que você quer atingir, a taxa de ocupação, o faturamento, bacana. Entender a sua cesta competitiva no seu destino é importante, mas amplia a visão, né? Esse cara que poderia estar hoje dentro do quarto do meu hotel, ele está indo para o Chile? Ele está procurando frio? Ele está indo para Bariloche? Ele está indo para a Serra Gaúcha? Pô, mérito de quem está fazendo uma publicidade mais agressiva, é o que você falou. Aquele cara está mais atento. O dinheiro ele vai gastar, Ele vai gastar. Então, tem essa fatia de mercado que não é muito sensível à economia, ela continua viajando. Mas até que ponto eu estou usando uma estratégia para tirar aquele cara de Bariloche, de Santiago ou de um outro destino para ele trazer para o meu hotel? Uma questão, olhando esse ano de 2023, que a gente teve uma mudança de governo também. As pessoas, obviamente, elas não conseguem ficar em casa. Sim. Só que eu acho que os destinos turísticos que recebem pessoas de fora têm que ficar mais... Eles têm uma atenção maior. Por quê? Porque se a gente pegar o grande centro como São Paulo, a gente tem a cidade de São Paulo levando turista para o mundo inteiro. Exato. Só que esse é um ano que boa parte dessa população que vai viajar, com certeza vai viajar, mas ele vai optar em fazer um destino mais curto. Ubatuba, o próprio Campos do Jordão. Só que se Campos do Jordão é um destino que recebe muita gente de fora, é lógico que vai ter uma queda, porque o morador de São Paulo não vai suprir aquela falta. Sim. Então você tem o Nordeste como um destino que recebe muita gente de fora. Você tem a região da Serra Gaúcha, que recebe... Até mesmo aqui em São Paulo, desculpa só complementando, um fim de semana, a gente está em pleno inverno,